Bom, esse trabalho foi feito por o Núcleo de Inteligência da Folha, um grupo novo aqui no jornal, a gente tem menos de um ano. Eu sou biólogo de formação, comecei o meu mestrado em bioinformática. Abandonei o mestrado porque eu queria trabalhar com jornalismo de dados. Daniel, um dos nossos cientistas de dados, estava mexendo num banco de dados grande que o Enem tem e percebeu que daria para tentar verificar se havia padrões suspeitos naquelas respostas. Comecei a ver provas que eram estranhamente similares. Esses dados do Enem não têm o nome da pessoa, são dados públicos, mas você não sabe quem exatamente fez a prova. Você tem um número e algumas outras coordenadas ali. É uma tabela, imagina que cada linha é uma prova. E cada prova tem 180 questões objetivas. A primeira questão da prova azul é a sétima questão da prova amarela. Você precisa reordenar todas as provas para poder compará-las entre si. Para chegar em algum resultado, ele teria que analisar milhões de provas em cada ano, o padrão de 180 questões. É uma tabela que ela tem 5 gigas. Então, se você tentar abrir no Excel, você não vai conseguir. A gente chegou a 1000 provas muito parecidas. Estatisticamente é quase improvável que elas sejam parecidas ao acaso. É muito provável que tenha havido uma fraude. A gente tem mais de 1000 casos suspeitos. Para que isso acontecesse ao acaso de novo, teria que aplicar o Enem desde a criação do universo. A probabilidade é tão astronômica da similaridade ocorrer que realmente alguns alunos a prova são canceladas só em função disso. O edital do Enem, eles dizem, não prevê uma eliminação só por causa de semelhança estatística. Quando tem alguma coisa suspeita, eles chamam a Polícia Federal que começa uma investigação. Até hoje, eles confirmaram 14 casos de fraude no Enem. Depois que a gente via as duas provas eram similares, a gente tentava verificar se tinha outras provas similares com ela pelo Brasil. Não para nossa surpresa, elas ocorrem muito próximas. Por que elas ocorrem em geral próximas? Porque um esquema de fraude ele passa pelo boca a boca. Nasceu em tal cidade, fez a prova em tal cidade. Cruzando essas informações com o banco de dados de quem ingressou nas universidades, a gente chegou em alguns nomes. Busquei na faculdade de biomedicina, na aula que o personagem, que a pessoa da prova deveria estar cursando. Se ele passou na faculdade, ele devia estar cursando a aula e ele não estava. Foi no endereço também residencial, não encontramos, e a última alternativa foi realmente ligar para o celular. No começo ele foi meio desconfiado, ele não queria muito saber de papo, mas depois ele aceitou nos receber na casa dele. Ele negou a fraude o tempo todo, e enfim, então a nossa função é mesmo essa. Ouvir o outro lado, mostrar as evidências e ouvir o outro lado. Ele está num grupo de provas e tem mais de 20 provas muito semelhantes a dele. E o grande indício para a gente realmente de fraude é que nas respostas erradas, eles tinham assinalado a mesma alternativa. Eu sou jornalista, coordenando o grupo, mas a gente trabalha com programadores que tenham expertise na programação, mas têm informações diversas. Então a gente vai buscar em outras áreas pessoas que tenham expertise em manusear grandes bases de dados para que, no fim, vire um produto, uma reportagem, um caderno especial, um infográfico aqui na Folha. Esse esquema que a gente viu do Nordeste, ele é interessante porque as mesmas cidades ocorreram 3 anos seguidos, 2014, 15 e 16. Provavelmente existe uma quadrilha que atua nessas regiões. Muitas das pessoas estão cursando cursos de medicina, cursos disputados por aí em universidades públicas. Então é uma pergunta que a gente está fazendo para o Ministério da Educação, o que fazer com esses estudantes, né?